como uma abdominoplastia ou um lift facial, que é esticar as rugas do rosto. Essas cirurgias com levantamento de pele maior, além do risco da cicatriz, também existe o risco da pele não suportar e necrosar. Certo, e necrosando? Necrosar é a morte da pele. Aí como tem que fazer? Tem que arrancar tudo fora? Aí vai ter que, na verdade, tirar a parte que morreu e depois reconstruir aquela parte que morreu de pele. Isso vai Isso ser... é um risco de quem é fumante. Por isso a gente sempre faz uma consulta, sempre tem que antes fazer a consulta ao médico, e o médico tem que perguntar, questionar se realmente é fumante e não enganar o médico. Na verdade, para você ter noção de tudo isso, você tem que ter a consulta e com o médico que realmente lhe questione, que lhe indague. Esse ponto que foi tocado eu acho que é muito importante, né? A gente não esconder nada do nosso médico. Não, né? Com certeza. O médico está ali para nos ajudar, então a gente tem que realmente passar tudo que se passa, né? Tudo que acontece, se usa alguma coisa, se fez alguma coisa, se tem uma coisa, até porque para a gente obter um resultado satisfatório. Na verdade, a cirurgia é uma combinação, uma parceria entre médico e paciente. Todos os dois têm que dar sua parcela e participação. Com certeza. Doutor, me diz uma coisa. O senhor é especialista em reconstrução de mama. E aqui no norte a gente estava comentando que, em Manaus, desculpa, no Amazonas, o senhor é um dos únicos especialistas em reconstrução de mama, cirurgião plástico. Perfeito. Perfeito? Qual é a diferença entre mastectomia, esse nome que eu vou falar agora para vocês, eu tive que anotar aqui porque é uma coisa muito difícil, inclusive eu fiquei no espelho treinando ele. Quadrantectomia, doutor. Qual é a diferença entre mastectomia e quadrantectomia? Mastectomia é quando é necessária a retirada da mama como um todo. E quadrantectomia é quando é retirada apenas um dos quadrantes, ou seja, apenas uma parte da mama. Mas uma noção que eu gostaria de enfatizar aos pacientes, a quem está assistindo, é que todo mundo, toda paciente que passa por uma retirada de mama total ou parcial, ela tem o direito, ela deve procurar um cirurgião plástico para questionar sobre a reconstrução da sua mama, inclusive de forma imediata. No mesmo momento que é retirada essa mama, ela pode consultar um cirurgião plástico para que essa mama seja refeita. Certo. Como é que é feita, doutor, essa reconstrução? É com implante de silicone, com prótese, ou existe algum outro meio de preencher esse vazio? Porque na realidade fica um vazio. Perfeito. Como que é feito esse preenchimento? Bem, existem várias formas de se fazer. Eu me baseio muito pela mama contralateral, ou seja, a mama que ainda está presente, tá? Para decidir se vai ficar melhor uma prótese ou um próprio retalho da paciente, ou seja, o próprio tecido da paciente usado para fazer uma nova mama. Esse tecido pode vir do abdômen ou pode vir das costas. Para isso, eu me guio muito pela mama do lado. Se é uma mama grande, se é uma mama pequena, se é uma mama caída, se é uma mama que ainda está na posição original, para poder ver. Mais uma vez, realmente é numa consulta que a gente consegue, o paciente indo ao médico que consegue. O que eu gostaria de enfatizar é que a paciente vá ao médico. Isso é muito importante, muito importante. Doutor, algumas pessoas, logo que fazem a cirurgia, uma retirada de tumor, alguma coisa do tipo, tem aquela reconstrução que ela é imediata, que ela é feita na hora ali, né, é retirado o tumor e é feito um implante. E existe também casos que é prolongado, é depois de 6 meses, de 2 anos. Como que vocês, médicos, dividem? Esse paciente aqui a gente tem que fazer essa reconstrução agora. Não, esse paciente a gente tem que esperar um tempo para estar fazendo essa reconstrução. Como que vocês dividem? Como que vocês fazem isso para o paciente? Eu te confesso que em Manaus a maioria das pacientes não tem essa oportunidade, se não dizer quase todas, de reconstruir imediatamente. Que é exatamente isso que eu estou tentando mudar. É dar essa opção ao paciente, de ela não ficar sem a mama, principalmente porque isso afeta o psicológico do paciente, muito uma paciente que perde a mama. Bem, diante disso, dela ter a possibilidade de fazer a reconstrução imediata ou tardia, a única coisa que interfere na minha conduta é se aquela neoplasia, aquele câncer, vai ser levado à cura com a retirada da mama ou não, ou se o mastologista acha que não tem mais cura apesar da retirada.
Se ele me diz que tem chance de cura, retirando a mama, eu já planejo a reconstrução imediata. Imediata é no mesmo tempo, na mesma cirurgia. Certo. Eu sei que talvez não seja tão a área do senhor, mas uma curiosidade minha. A quadrantectomia, é esse o nome? É. Ela é retirada parcial do seio. Parcial, perfeito. Existe alguma probabilidade desse tumor voltar por ter ficado alguma parte, algum tecido, mesmo que ele não esteja infectado? Existe uma possibilidade maior dessa doença voltar? Sim, sempre existe possibilidades. Mas ela aumenta nas possibilidades. O que eu tento objetivar é a gente ter as menores possibilidades de volta do tumor, ou seja, maior chance de cura, para poder planejar uma reconstrução, planejar uma cirurgia plástica no momento daquela retirada. Por mais que seja apenas de uma quadratectomia, mas já planejar a reconstrução. Certo. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou fritando a nossa linguiça, tá? E eu vou começar agora a segunda parte do prato que eu falei pra vocês. Esse fogão aqui, ele tá brincando comigo, gente. Aí, quase. Doutor, não liga não, tá? Aqui é assim, senão perde a graça, né, meu diretor? Essa aqui é a graça do negócio todo. Bom, gente, essa panela aqui, o fundo dela é muito grosso, eu vou deixar ela esquentar um pouquinho. Eu vou voltar com o doutor para ele fazer mais uma pergunta, doutor. A prótese, ela existe dois meios de ser colocado no paciente, não é? A prótese de silicone. Ela pode ser colocada à frente do músculo e atrás do músculo. É mais ou menos isso. Perfeito. Quais são... por que o senhor resolve colocar na frente ou por que o senhor resolve colocar atrás? Tem muitos médicos que são taxativos. Só colocam na frente ou só colocam atrás do músculo. Quando na verdade nós temos... Aí que eu ia chegar, acho que nós temos que saber a indicação de cada um. Atrás do músculo foi criado para aquela paciente que não tem mama nenhuma, que tem uma mama que é totalmente lisa de tórax. Por quê? O formato redondo da prótese, ele dá um aspecto muito artificial, se for colocado abaixo da mama. Então a gente levanta o músculo, coloca debaixo do músculo, para poder esconder aquela artificialidade do formato redondo. Okay. Esses são os casos em que eu coloco atrás do músculo. Nos demais, eu prefiro colocar debaixo da mão mesmo. Mas em relação a problemas pós-operatório, não vai ter, os riscos serão os mesmos ou colocando em algum lugar vai ter um risco maior de ter algum problema, alguma coisa? Quando é colocado atrás do músculo, é um pós-operatório mais doloroso. Mais doloroso? Sim. É levantado o músculo, isso causa um pouco mais de dor. Esse é inconveniente. Certo. Tem prazo de validade, doutor? Prótese de silicone? Tem que trocar de tanto em tanto tempo? Existe um mito que tem que se trocar de 10 em 10 anos, né? Isso. Na verdade, o que acontece é que o corpo, ele chega um momento que é como se ele rejeitasse a prótese. Ela, em média, pode acontecer de 10 em 10 anos, mas tem pacientes em que isso acontece com 5 anos, tem pacientes que isso pode acontecer com 15 anos. Então não existe uma data certa. O que deve se fazer é consultar com frequência o seu mastologista, assim como o seu cirurgião plástico, para ver se essa prótese está bem ainda está com a sua data bem, ou se está necessitando de troca. A gente teve até agora um problema recente com umas próteses francesas, que não eram feitas de material. Que material era aquele? Por que não era adequado? É porque a prótese ela é feita de um conjunto de silicones, tá? E todo esse silicone ele tem que ser aprovado na sua garantia. Um dos silicones que estava sendo utilizados nessa prótese, ele não era aprovado. Então ela perdeu toda a validade dela. Foi isso que aconteceu. Certo. E plano de saúde, doutor, hoje em dia, eles cobram esse tipo de cirurgia ou eles ainda consideram estética, a reconstrução, ou eles estão cobrindo já? Quanto ao caso da reconstrução, o plano de saúde cobre. Legal. Quanto à estética, não. Ele não cobre. Isso é bem legal a gente saber, gente. Porque antigamente, eu não sei se eu estou enganado, mas antigamente sempre foi assim, a reconstrução sempre, o plano de saúde sempre cobriu, ou isso vem de pouco tempo para cá? Não, a lei ela permite isso. Ela permite que o paciente use o plano de saúde para fazer a reconstrução. Então sempre foi possível. Acho que faltou um pouco, foi talvez de conhecimento do paciente. As pessoas não têm muito conhecimento sobre aquilo que tem direitos.
Isso é muito importante a gente saber, né?